Hora de conversar com Guto Graça. Guto, foi uma semana que o Facebook apanhou de tudo quanto é lado, né? Centenas de empresas anunciaram e retiraram os anúncios da plataforma, não só do Facebook, como também do Twitter, do Instagram, do Snapchat, e por aí vai. Tudo por causa do discurso de ódio, tentativa de evitar que sua marca esteja relacionada a fake news também. Guto, queria que você falasse um pouco sobre esse assunto que acabou sendo destaque no noticiário mundial. Bom dia, Guto. Bom dia, Barão, Carla e ouvintes. Eu acho que a gente tem que entender primeiro gigantismo e alguns números antes da gente tecer qualquer comentário ou pensar. Primeiro, que redes sociais têm ciclo de vida. No Brasil, o Facebook está muito longe de ter um ciclo de vida de morte, como tem muita gente querendo comemorar, como tem gente que comemora contra candidato ou contra a mídia, tem uma torcida contra o Facebook também. No Brasil, a gente tem que compreender, é uma rede que, apesar do envelhecimento, continua tendo números tão absurdos que se a gente parar para entender o seguinte, Barão, no Brasil, o Facebook tem 139, 140 milhões de usuários. A nossa população economicamente ativa é de 94 milhões. Quando você junta isso, você vê esse gigantismo. E por mais que ele tenha tido uma queda nos Estados Unidos de 69% para 59% de penetração em lares e perfis de americanos em 3 anos, ainda é um gigante. Então, essa pressão agora no bolso deles, me parece que vai mexer de alguma forma. A gente tem que dar um pouco esse crédito e compreender isso, Barão. Guto. Pois fala, Carlinha, vamos lá. Me chamou muita atenção esse termo que o Guto citou de ciclo de vida, né, das redes sociais. Aí eu fiz uma busca rápida aqui e vi que o Orkut, que no Brasil foi muito popular, né, no começo dos anos 2000, durou 4 anos aqui, né, de 2004 até 2014. E aí, fazendo essa pesquisa, vi que em 2011 já se falava na orkutização do Facebook. O pessoal já tentando decretar essa morte do Facebook que você estava dizendo. Dá para ter uma estimativa de vida, ou desse ciclo de vida do Facebook no Brasil? O que você acha? Olha, Carla, assim, não dá para ser futurólogo assim, dando chute. Mas você vê uma rede envelhecendo, mas é uma rede que ainda tendo esses números que a gente acabou de falar, de que ela está há 9 anos, conforme você disse, desde 2011, ela assume a liderança e é chamada de orkutização e continua liderando o hábito do uso do brasileiro. E lembrando que começou o hábito, Carla, com a brincadeira do jogo, a gamificação que as pessoas ficavam lá nas suas fazendinhas, nos seus Candy Crush da vida, e começou a criar o hábito e passou para a segunda tela, e a segunda tela passou a ser a primeira, ou seja, hoje ele é, ainda no Brasil, muito forte, e a gente tem que lembrar que é uma rede que, por permitir uma certa permissividade com a tal da fake news, a gente tem que lembrar que por trás de qualquer máquina, ferramenta, fazenda de conteúdo, tem um ser humano que gosta de compartilhar. E 86% das pessoas, quando avisadas que postaram uma fake news, elas mantêm a fake news. Ou seja, virou uma expressão de opinião que a pessoa faz dentro daquilo. Então, essa pressão de gigantes da comunicação, como anunciantes, em cima do Facebook, me parece que pode render bons resultados. Por quê, Carla? E por que, Barão, e por que, ouvintes? Quando o Facebook dá a alegação que não consegue captar ódio, eu quase me ofereço a minha equipe para levar, porque a gente faz leitura com máquina de inteligência artificial e a gente capta ódio. A gente monitora expressão de ódio, forma de ódio no mundo inteiro, no Brasil, nas redes. Aí o Facebook diz, não. Aí você fala, ele consegue pegar o conteúdo sexual, o conteúdo violento, mas o outro conteúdo não. Talvez ele fique com medo da censura. Porém, Barão, o que ele prometeu hoje me pareceu uma resposta para anunciante, para parceiro, para acionista, para mercado, que vai priorizar a mídia tradicional e a autoridade, como é que se diz, o que tiver uma autenticação de veracidade do perfil que escreveu.
Assim parece uma forma, não é de prestigiar, olha a mídia tradicional, não, é prestigiar quem recebe por isso e quem é checado por um patrão, quem é checado por uma audiência de fato e não para dentro de um cluster de opinião, de que tem uma concordância total. Ou seja, me parece uma movimentação, Barão, do Facebook interessante. Resta saber se anunciantes vão topar, né? Porque todas as tentativas até agora, eles acharam pouco, pediram inclusive para, se o anúncio estiver próximo ali de fake news, que o anúncio seja, que o dinheiro seja devolvido, por exemplo, né? E quiseram também um canal de ligação direta, por exemplo, se alguém ofender o Guto, ofender a Carla, me ofender, que essa pessoa entre direto em contato com o Facebook. Essas solicitações das empresas, até agora nada, né, Guto? Barão, a gente está vivendo a história. Não dá para a gente tem que ter um pouco essa compreensão de momento, de tendência, mas a gente às vezes quer cobrar o imediatismo que as redes e que as tecnologias trouxeram para a nossa vida. A gente às vezes quer também cobrar essa mesma velocidade das respostas dos problemas que elas causam. E nem sempre isso acontece. Por quê? A gente tem que mais ou menos compreender que quando a pessoa publica uma mensagem que veio de um robô, a loucura tal, Carla, Barão, ouvintes, que é como se as máquinas estivessem fazendo o trabalho de humanos, que é o trabalho da programação, e os humanos assumissem o trabalho de máquinas, que é compartilhar sem checar. Guto, nossa. Mas, Guto, se você diz que a sua... É muito estranho isso. Se você diz que sua empresa conseguiria, por exemplo, identificar o ódio, identificar ali qualquer tipo de exagero, e não é de hoje que as marcas estão pedindo uma resposta do Facebook que até agora não veio, para chegar na situação limite, né? Então, eu entendo que é tudo muito rápido e tal, mas especificamente nesse caso, já daria para o Facebook ter tomado alguma ação. Concordando totalmente com você, Barão, totalmente, e a resposta vem tardiamente, e vem tão tardiamente que você nota o quê? Lembra que a gente falou, o Facebook é uma rede gigante consolidada no Brasil, mas tem o quê? Tem um envelhecimento nítido. Nos Estados Unidos, esse tipo de postura, Barão, uma rede que em 3 anos perde 10% no seu usuário, é uma resposta já em cima disso. Ou seja, ele está numa tentativa que, repito, é uma cartada final dele nesse sentido de buscar a credibilidade junto à grande anunciante. Não à toa que o Facebook começou uma campanha essa semana buscando pequenos anunciantes, o Barão. Talvez para diminuir esse tipo de impacto que ele possa ter das gigantes, diminuindo a quantidade de anúncios e postagens nas suas plataformas. Guto, eu vou fazer uma pergunta de como nasce o discurso do ódio, e aí vai ser assim, um passo a passo for dummies, muito para iniciantes de como age um robô. Porque esse robô, como você disse, hoje em dia os robôs estão pensando e as pessoas estão agindo, né? O robô lança a ideia e a pessoa multiplica isso. Quem é que escreve, de onde vem, ou é o próprio robô que cria essas mensagens? Como funciona esse mecanismo? Desculpa a minha pergunta de absolutamente ignorante nesse sentido. É interessante e acho que transforma um pouco a coluna nessa vontade de compartilhar. Fecha bem o mix aqui do que a Band News se propõe. Quando você fala de um robô, primeiro, sempre teve um humano por trás. Uhum. Quando você fala de um perfil fake, sempre tem um humano por trás. A diferença é a forma da entrega. O que você vai dizer? O robô sozinho pode escrever mensagem? Pode, mas não precisa. Você pode ter um humano alimentando 240 máquinas direto que vão transformar isso em literalmente milhões em 6 horas e meia. Se você fizer o quê? O data driving. Se eu sei que aquela pessoa tem uma predisposição para não gostar da Carla e entregar esse conteúdo para essa pessoa, a potencialidade que essa pessoa tem de replicar esse discurso de ódio contra a Carla, ou se é uma pessoa que não gosta do Guto contra o Guto, vai ser muito maior. Ou seja, eu mais ou menos alimento o que eu sei que aquele ser humano deva se comportar. É quase que na publicidade, naquele momento que você sabe que vai estar na tarde e vê aquele pão de queijo, a vontade de comer o pão de queijo.
Ou aquele momento que passa aquele anúncio daquela barra de chocolate quando você está caindo a sua estamina no meio da tarde. Ou seja, é quase que o seu organismo, eu alimento algo que você quer oferecendo esse tipo de conteúdo. Seja fake news, seja notícia eivada, seja notícia fora de data, seja assim, um conteúdo distópico criado. Ou seja, eu entrego para você algo que você já está com uma predisposição. Por isso o sucesso dos robôs, quando a gente fala, Carla, é exatamente por isso. Não precisa ter uma regra. Eu posso ter uma fábrica de conteúdo alimentada por 5, 6 pessoas, por técnicos, por profissionais de comunicação. Posso ter uma pessoa que alimente isso de casa de uma forma quase que amadoristicamente, mas alimentando depois outras redes que não são tão amadoristicamente. Ou seja, é um somatório de fatos que a gente está lidando que não é coisa simples. Que coisa, hein? Que loucura, hein, Carla? E aí eu percebi do outro lado, né, ali as cobaias de laboratório, como é que as pessoas agem, você identifica um comportamento, né, Guto? E aí vai alimentando dali. Você nem pensou direito, o pessoal já manda para você, né? Você vai dando comida para o Pokémon, vai evoluindo o Pokémon. Você evolui até a escala de ódio, Carla. É nítido. Quando você pega para uma pessoa assustada e entrega alguma coisa a qual ela tem susto, como ela vai ser um grande e fiel escudeiro daquele assunto. Ou seja, dentro do medo, e a gente tem que lembrar que o medo foi algo que fez a sociedade ocidental chegar onde chegou, com defeitos e falhas, mas é algo inerente do ser humano, a rede social consegue trabalhar bem, orientar o quê? O medo. E dentro disso, nada é mais forte que o medo. O medo, às vezes, vence esperança, gente, é fato. Olha, Barão, eu confesso que eu fico com medo, viu, Carla? Porque eu penso em comprar um sofá, eu nem pensei direito, já aparece ali anúncio um atrás do outro de sofá. É um negócio inacreditável. O que você ia falar, Carlinha? Eu queria só fazer 2 registros aqui dos nossos ouvintes, que esses alimentam muito o amor, viu, Guto? Primeiro, eles querem saber das suas redes, eles querem te seguir no Twitter, por exemplo. Você tem Twitter, qual é? Olha só. Vamos lá, tem o Twitter, é Guto Graca, @Guto, o Graça sem cedilha. Tem o Instagram, que é onde eu me sinto um pouco mais feliz, porque no Twitter, às vezes, fala, cara, Twitter, às vezes, eu acho que, às vezes, quando as pessoas vêm com aquela agressão, eu, às vezes, quero dar o abraço do Dr. Drauzio ou recomendar terapia ou medicação. Eu falo, cara, você não só entendeu como você está querendo agredir. Ok, e eu converso com todo mundo, mesmo, respondo. É Guto Graca, no Twitter também, no Facebook também, Guto Graca. Fique à vontade para adicionar, para sugerir, para conversar, até porque eu procuro, sem exagero, quando eu falo espalhar o amor, não é aquele bom mocismo falso, não. É porque eu acho que tem coisa boa, e dentro das redes tem coisa boa, como tem coisa boa dentro do ser humano. O que a gente tem é aquela máxima, que parece déjà vu, da gente, qual cão a gente vai alimentar, se é o nosso cão bravo ou o nosso cão feliz. No momento assustado, em pandemia, a gente está alimentando o cão brabo pra caramba, Carla. Só o que eu tenho para te dizer. E aí também, Barão, convidar aqui o nosso ouvinte a acompanhar as transmissões pelo YouTube, né? Rádio Band News FM. A gente está observando a carinha do Guto Graça nesse momento. E os ouvintes elogiando a sua caneca, Guto. O pessoal adorou. Ele tomou uma aguinha ali, eu acho que é água, né? Já. O pessoal adorou a sua caneca. É um chazinho, tá bom. Guto, um grande abraço para você. Até quinta-feira que vem. Valeu, hein? Ou em qualquer edição extraordinária, se precisar, podem chamar também aí, gente. Fechado. Combinado. Beijo, valeu, Guto. abraço.